Nós vamos falar hoje sobre fé. Fé, que é tão importante, e a palavra fala desde o Gênesis ao Apocalipse sobre fé. Então eu queria que você abrisse nesse texto que é a base para a nossa meditação nesta tarde, em Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 6 e depois do 33 até o final. Hebreus, capítulo 11, verso 1 até o verso de número 6 e verso 33 em diante. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por intermédio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque, arrebatado de modo que não experimentou a morte, ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Agora nós vamos lá embaixo, a partir do verso de número 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram-se a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Até aqui a nossa meditação de hoje vai se basear. Vamos orar mais uma vez? Pai, na Tua presença nós clamamos que o Teu Santo Espírito venha falar no nosso coração de um modo sobrenatural, especial. Venha segredar, ó Deus, as Tuas promessas, aquilo que o Senhor deseja para cada coração, para cada vida que está aqui, Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e que saiamos daqui, ó Deus, iluminados pelo Teu Santo Espírito, fortalecidos e fortalecidas através da Tua presença e da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o texto lista uma série de pessoas que a história bíblica ilustra que foram homens e mulheres que viveram realmente pela fé, que entenderam o sentido da fé, o sentido de pertencer a Deus, o valor de caminhar com Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje, a importância de andar
pela fé. As escrituras aqui muitas vezes colocam esses homens e mulheres dos feitos dos quais eles receberam da parte de Deus. Livramentos, vitórias, bênçãos, né? Como Abraão, que teve Isaac, toda a história bíblica que nós conhecemos. Alguns até chegam a nomear essas pessoas, esses homens, essas mulheres, como os heróis e as heroínas da fé. Mas o que nós vemos é que são pessoas normais, como eu e você. E isso significa que, se nós também temos a mesma fé que esses homens e essas mulheres tiveram durante a sua vida com Deus, nós também podemos ser considerados heróis e heroínas da fé. A fé, para nós seres humanos, ela muitas vezes é como um cristal. Muitas vezes ela se quebra diante dos problemas, diante daquilo que parece para nós impossível. Para a sociedade, eles não entendem a fé como nós entendemos. É interessante que quando nós falamos com pessoas que não conhecem a Jesus, que não professam a mesma fé que nós professamos, para elas a fé muitas vezes é tido como algo, como uma força, como a força do pensamento, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ocorrer bem, de querer que as coisas se encaixem, que a energia, hoje está muito em moda, né? As pessoas falarem assim, eu entrei em tal lugar e eu senti que a energia não era boa, né? Ou eu vou lá porque o fulano não está passando por uma situação tão favorável na sua vida, eu vou lá com a minha energia colocá-lo para cima, né? Umas coisas assim que a gente escuta e a gente vê realmente, né, como falta entendimento para as pessoas do que realmente seja a fé. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que os irmãos sabem que eu faço outra graduação, né? E eu tenho contato com diversas pessoas. E tem uma menina que é muito próxima a mim. Ontem ela perdeu o pai dela por conta do alcoolismo. Coisa, né? A gente fala que tantas coisas matam, muitas vezes a gente não fala o que esses vícios matam, né? E o pai dela, infelizmente, veio falecer por conta desse vício maldito que é o alcoolismo. E na mensagem que ela me mandava, eu parei e falei assim, meu Deus do céu, eu diante do choro de alguém, né? Às vezes a gente até falta palavras, a gente sabe da palavra, a gente tem as palavras de vida, que é a palavra do Senhor, mas a gente se comove. Eu realmente fiquei muito comovida com a questão dela, da perda do pai, porque hoje, né, ele foi sepultado hoje, e hoje seria o aniversário dele. E na hora que ela falou aquilo assim, sabe, aquele choro assim, rolou solto. E eu falei assim, olha, por isso que é importante a gente ter fé. Porque a fé faz com que a gente ressignifique as coisas ao nosso redor. A fé nos leva a entender o verdadeiro propósito de Deus. Eu falei para ela, talvez você não entenda, né? Falei assim, talvez você tenha pedido muito a Deus pela vida do seu pai, muito a Deus pela libertação dele, e Deus libertou. Eu sei que você queria que ele tivesse sido libertado aqui para a terra, para você ver pelos seus olhos ele liberto. Mas ele foi liberto para a eternidade, eu falei para ela. Creia nisso, que ele foi liberto pela eternidade. Porque ela, apesar de não frequentar uma igreja, eu falava sobre Jesus. E ela falava, eu creio em Jesus, eu tenho fé. E diante de todos os problemas que ela enfrenta, ainda enfrentar esse problema de álcool com o pai, eu disse, olha, Deus libertou, Deus fez o melhor. Aquilo que ele tinha para a vida dele. Só que para nós, a nossa fé muitas vezes ela se baseia quando tudo está bem na nossa vida. Esses homens e essas mulheres que estão aqui no hall, nessa palavra que nós lemos, são pessoas que enfrentaram batalhas. Batalhas das quais nós não sabemos se um dia vamos passar. Batalhas pelas quais, se nós passássemos, talvez nós não resistiríamos. Mas a palavra vem a nós nessa tarde
para reafirmar a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que a gente viva e que a gente entenda a importância de viver pela fé, independente das circunstâncias, custe o que custar. Então, em primeiro lugar, eu queria apresentar as razões da bênção de se viver pela fé em toda e qualquer situação e desafiar você nessa tarde a viver de fato, somente pela fé em Deus. Por quê? Porque pela fé, em primeiro lugar, nós trazemos à realidade o que ainda não existe. Quando nós andamos pela fé, nós trazemos à realidade o que ainda não existe. Segundo a palavra de Deus, o significado da fé que se encontra aqui não é a força do pensamento, não é eu imaginar que as coisas vão dar certo, não é eu olhar uma situação e declarar, olha, isso aqui vai porque eu sei que isso vai dar certo ou que isso vai se resolver. Mas a palavra de Deus é muito clara e nos diz que o significado é, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é uma certeza e ela é a prova daquilo que o olho humano não viu, que só pode ser visto através dos olhos da fé. É uma realidade que muitas vezes não existe diante dos nossos olhos, mas que nos leva a ter essa certeza de que vai acontecer pela fé que nós temos no poder de Deus, de que Ele tudo pode, de que Ele vai fazer e de que Ele pode fazer, porque a fé, a palavra nos diz que a fé é um dom de Deus, é um dom do Senhor que Ele nos dá, que pela sua graça então, através dessa fé, Ele realiza o seu querer, a sua vontade soberana nas nossas vidas. Então, quando nós temos fé, nós podemos trazer à realidade aquilo que ainda não existe. É isso que faz com que nós possamos pegar muitas vezes os pedidos de oração, que para mim, mesmo sendo pastora, mas nós temos o nosso lado humano, às vezes a gente olha e fala assim, puxa, que situação difícil. Quando você se depara com coisas que não estão ao seu alcance, mas mesmo assim a fé nos faz orar e nos faz declarar, Senhor, aqui está essa situação diante de Ti, uma enfermidade, mas pela fé eu chamo à existência aquilo que não existe, porque esse é o significado da fé, não é aquilo que eu estou vendo, não é aquilo que eu posso fazer, porque não depende de mim, mas depende 100% daquele a quem eu estou orando, a quem eu estou clamando, que é o próprio Deus. É isso que faz viver pela fé e a importância de nós praticarmos a nossa fé e não desistirmos dela, independente das situações que se apresentam para nós, é nós olharmos a situação com os olhos da fé e trazermos à existência aquilo que pode existir e se concretizar pelo poder de Deus. Por isso que a palavra fala que para Deus nada é impossível. E nós podemos trazer à existência as coisas que não existem. É quando uma pessoa está duramente sendo escrava de um vício como esse, do alcoolismo, de drogas, de outras coisas, de drogas que muitas vezes que são lícitas, né, aos olhos da sociedade, situações que são difíceis, amarras, algemas, e nós podemos declarar através da nossa oração, pela fé, Senhor, eu creio que o Senhor pode libertar, porque aos olhos humanos, muitas vezes as pessoas olham e falam, não, esse aí está perdido, esse aí não tem mais jeito, esse aí se entregou, essa doença vai consumir essa pessoa, esse vício faz dessa pessoa escrava, ela não vai ser libertada, não. Quando Jesus morreu naquela cruz,
Talvez para muitos naquela época fosse impossível ele ressuscitar, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, para nos mostrar que tudo é possível ao que crê. Porque a fé é essa certeza, é a prova daquilo que não existe. É como um fio. Nós podemos imaginar que a fé é como um fio da graça que está sobre nós. É um fio invisível, mas que nós nos agarramos com toda a força em nós. Porque nós mesmos somos provas do poder e da graça de Deus e da vontade dele sobre a nossa vida. Então nós respondemos a Deus vivendo através dessa fé, olhando as circunstâncias ao nosso redor, não importa quais sejam, através dos olhos da fé. A fé que faz as coisas que não existem existirem pela fé que temos nesse Deus que é vivo, nesse Deus que é verdadeiro e que pode todas as coisas. Então, meu irmão e minha irmã, que você possa viver sobre essa fé, de trazer as coisas à realidade, as coisas que não existem, pelo mover de Deus, declará-las, não pelo seu próprio entendimento, mas guiado no Santo Espírito do Senhor. Talvez a luta que você está passando, ou a oração que você tem colocado diante do Senhor todas as terças-feiras, ou todos os dias na sua casa, no seu momento com o Senhor. Talvez em muitos momentos você pense lá no fundo do seu coração, será que é possível? Que a fé nessa hora possa falar mais alto, e você possa dar um passo de fé. Não, eu creio, eu vou trazer à existência aquilo que não existe. Diante dos meus olhos, às vezes, pode demorar, mas eu não sei o tempo de Deus. Então eu vou declarar que no tempo do Senhor, pela fé que eu tenho nele, essas coisas vão de fato acontecer. Por quê? Porque em segundo lugar, pela fé nós agradamos a Deus. Deus fica feliz. Às vezes as pessoas têm uma ideia de um Deus carrancudo, né? De um Deus mal-humorado, de um Deus bravo. Graças a Deus, eu nunca tive essa imagem de Deus. Pelo contrário, quando eu me relaciono com Deus, eu vejo um Deus totalmente acessível, aberto, um Deus que ri das coisas, muitas vezes, umas besteiras que às vezes eu faço, eu falo, acho que Deus nessa hora ele faz assim, meu Deus do céu. Eu acho que ele põe a mão nos olhos e fala, onde é que essa menina está pensando, né? O que essa menina está fazendo, né? O nosso Deus, ele fica feliz quando ele vê fé no nosso coração. Quando a gente se achega a ele com fé, com busca. Porque o texto nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é a razão de nós vivermos pela fé. Não adianta nada nós orarmos, nós clamarmos. Podem ser palavras ao vento. Se dentro do nosso coração nós nos achegarmos diante do Senhor verdadeiramente com fé. Com uma fé ousada, que muitas vezes as pessoas podem falar, nossa, aquele ali ficou fanático. Esse final de semana aconteceu um acidente na minha família, meu marido se acidentou. E na hora que eu vi ele daquele jeito, eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, né? Eu tinha uma pessoa do meu lado, a pessoa só olhou assim, né? Falou, nossa, né? Tem que correr. Eu falei assim, não, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai ficar tudo bem, né? Às vezes as pessoas olham para nós, acham que é um jargão, não é? Acham que é costume, acham que somos fanáticos, e não é. Eu, Priscila, mesmo se eu não fosse pastora, pela criação que eu tive, pelos exemplos de fé que eu tive em casa, de pai, de mãe, de família, certamente eu seria uma pessoa sim que tem fé e que procura colocar Deus em todas as coisas.
Porque é muito importante a gente entender esse princípio da palavra do Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus fica feliz quando Ele olha para nós, ajoelhados, ou de pé, ou da forma como estamos, orando a Ele, clamando e nos achegando. Olha, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso, porque assim diz a Tua palavra, que aqueles que se aproximam dEle precisam crer e que Ele recompensa, ou seja, que Ele faz com que as coisas aconteçam pela fé que há no nosso coração. Por isso que é errado, meu irmão e minha irmã, presta bem atenção, condicionar uma oração bem-sucedida a uma pessoa que vai fazer a oração por você. Porque não depende da pessoa que está orando por você. Depende do seu coração e da sua fé. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu nunca vou me cansar de contá-la, porque ela é um bom exemplo. Uma vez uma pessoa chegou e falou para uma pessoa que frequentava a célula, falou assim: olha, eu já fui em tudo que é lugar. Eu já fui no centro, na Umbanda, eu já fui no centro espírita, eu já fui na Mãe de Santo, eu já fui em videntes, eu já fui em tudo que é lugar, em pessoas que entendem os astros, mas não consegue se resolver essa situação e eu estou precisando de algo forte para quebrar isso que tem na minha vida. E essa pessoa cristã, uma pessoa que frequenta a célula, falou assim: olha, então eu vou te levar num grupo de oração e lá a gente vai pôr você no meio e a gente vai orar, vai fazer uma oração por você, mas aí a oração é forte. Oxe, a oração é muito forte, porque a Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Não é quem faz a oração, é para quem nós dirigimos a oração. É no nome de quem nós estamos clamando. É no nome de Deus. É no poder de Deus. É no poder de Deus que milagres acontecem segundo Ele quer. Por isso que mesmo que você tenha 30, 40, 80, 90 anos diante do Senhor, de fé cristã professada, de família evangélica, tradicional, reformada, presbiteriana, da gema, da raiz, se não houver fé no seu coração, Deus não vai se agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas hoje querem uma receita prática, fácil para as coisas acontecerem na sua vida. E a receita mais fácil, a palavra do Senhor aqui está nos dando. Que a importância de viver pela fé é porque sem fé é impossível agradar a Deus. É como se vocês fossem me receber na sua casa. Se vocês perguntassem para mim assim: Priscila, pastora, o que você gosta? Eu quero fazer algo assim para te agradar. O que você gosta? Que eu quero fazer algo gostoso para você. Só perguntar para a Priscila um prato que eu gosto, né, Priscila? Qual que é, Priscila, o prato que a pastora gosta? Estrogonofe. Na minha casa não falta estrogonofe. Eu faço estrogonofe toda semana. Um estrogonofe. Se for um café da tarde, um pãozinho de queijo para mim não pode faltar, né? Um cafezinho com leite, está tudo bem. Eu vou ficar feliz. Quando nós chegamos a Deus é assim. Assim como nós queremos agradar as pessoas que recebemos na nossa casa, ou que partilhamos, que convivemos, Deus fica feliz ao se relacionar conosco, quando Ele vê fé no nosso coração. Nós podemos ter dúvidas, nós podemos ter anseios, mas fé de que Ele pode fazer, e de que Ele nos ouve, de que Ele nos perdoa, apesar da nossa humanidade, apesar de muitas vezes, como eu disse assim, apresentarmos diante dEle, mesmo que seja aquela fé assim, fraquinha, olha Senhor, né? Se Ele ver, não importa o tamanho da fé, a quantidade, porque Deus não mede, mas se Ele perceber que há fé no nosso coração, nós fazemos Deus sorrir.
Deus olha para nós com prazer, porque sabe que o nosso coração é dele. A verdadeira fé nos leva a buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Por isso ninguém pode agradar a Deus sem fé. Não é através do dízimo, como as pessoas muitas vezes falam por aí, que você tem que dar tanto para você ser abençoado, que você tem que comprar isso e aquilo para que aquela enfermidade vá embora. Outro dia eu fui questionado por uma pessoa falando sobre essas igrejas que fazem isso. E eu falei assim, olha, essas pessoas que pregam e fazem da fé um marketing e venda, né, de coisas, elas estão diante de Deus e é Deus que vai julgá-las no momento certo. Não cabe a mim julgá-las. Mas e as pessoas que estão lá estão sendo enganadas? Eu falo assim, se houver fé no coração delas, Deus pode realizar. Eu creio que Deus faz milagres. Por que não? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus olha é a fé. Então, nós não podemos julgar a fé das pessoas. Que nós possamos nos achegar diante do Senhor com um coração sincero, genuíno, clamando e sabendo que só Ele pode intervir nas nossas vidas. Tiago 1, verso 6 diz: peça, porém, com fé, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Que nós possamos nos livrar de toda dúvida, de tudo aquilo que nos leva a ter dúvida. Que nós possamos colocar os nossos olhos somente em Deus. Porque como diz a palavra, nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé. É pela fé. Tire um pouco os olhos das situações e coloque mais o seu olhar no Senhor. E aprenda a viver e andar com os olhos somente nele. O autor aqui de Hebreus fala que Enoque não foi somente um homem que buscava a Deus, mas um homem que andou com Ele. E por isso viu os inúmeros milagres incontáveis do Senhor na sua vida. Em terceiro e último lugar, nós precisamos entender a importância de viver pela fé, porque pela fé nós saímos da fraqueza para viver com a força que vem do Senhor. Pela fé, quando andamos por fé, nós saímos de um estado de fraqueza e andamos com a força que vem do Senhor. Veja, os versos 33 em diante, ele está falando de todas aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres que foram abençoados por Deus através da sua fé. Verso 33, ele fala: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E o último verso que eu acho lindo: o mundo não era digno deles. A fé desses homens e dessas mulheres era tão viva, era tão perceptiva, que o mundo não era digno deles. Aqui o autor está dizendo isso, olha, eles viveram, eles conquistaram, eles apagaram fogo, eles venceram pelo fio da espada, conquistaram reinos, fizeram todas as coisas. Tiraram da fraqueza, tiraram força. Hoje pela manhã eu compartilhei no Epic News o texto de Paulo, onde Deus fala para ele: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque então, que quando sou fraco, é então que eu sou forte. Essa é a importância de nós vivermos e andarmos pela fé.
É entendermos, como eu disse do início, esses homens e essas mulheres são iguais a nós. Passaram talvez por lutas das quais, como eu disse, que talvez nós não vamos passar, porque era um outro momento, era uma outra época. É claro que nós temos as nossas lutas, os embates, as dificuldades que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Mas se andarmos por fé, nós teremos as mesmas vitórias que esses homens e mulheres tiveram e presenciaram coisas milagrosas de Deus acontecendo nas suas vidas. O texto de Hebreus é como se fosse um fechamento da vida deles, dizendo, olha, pela fé eles fizeram isso. Pela fé isso aconteceu na vida deles. Mas veja que foi através de situações difíceis, humanamente difíceis para eles, mas eles não se deixaram desanimar e nem derrotar, mas conseguiram, venceram as lutas, as batalhas, e quem se colocasse no caminho deles, seja qualquer a circunstância que se apresentassem, eles tiraram, da fraqueza eles tiraram força. Ande por fé. Entenda que a fé faz sim as montanhas se moverem. Entenda que a fé, ela agrada a Deus e faz com que o poder de Deus seja operado na sua vida. E você é levantado por esse poder. Você é alcançado por esse poder. Você é revigorado através desse poder. Só quem passou por tristezas profundas na sua vida, por depressões, por dificuldades, por um choro que talvez durou anos, mas através da fé foram levantados por Deus todos os dias. Eu só estou aqui hoje e prego porque eu tenho fé. Porque se fosse por mim, pela minha inteligência, não se trata de inteligência. Porque se tratasse somente de inteligência, seria discurso. Seria palestra de coach, que tem aos montes. Você liga a TV, vai no YouTube e está cheio, né? Aliás, tem muita gente aí misturando coaching com teologia. Isso é um grande perigo. Um grande perigo. Porque a gente não fala por nós, não é palavra humana. Palavra humana é vazia. É palavra de Deus. É Deus que opera. É Deus que age, porque nós somos fracos. Mas é nós tirarmos da nossa fraqueza a força que vem de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, que nessa tarde você seja fortalecido no íntimo do seu coração. Entenda que vale a pena sim caminhar com Deus. Entenda que vale a pena sim viver com fé e pela fé. A fé no Filho de Deus. Porque é dela que nós tiramos força para nós nos colocarmos em pé todos os dias e enfrentarmos as batalhas que se apresentam a nós. Talvez hoje a sua vida esteja tudo bem, e graças a Deus se ela estiver tudo bem, se você estiver vivendo um momento de paz, de bonança. Mas guarde essa palavra no seu coração, porque lutas vão vir, momentos difíceis vão vir, mas que da sua fraqueza você possa extrair a força que vem de crer nesse Deus que é vivo, que é verdadeiro, que se agrada da nossa fé, que nos fortalece em todas as circunstâncias. Eu não sei se ao final da nossa caminhada, eu gostaria de ouvir isso de Deus, eu confesso. Eu gostaria de ouvir de Deus, olha Priscila, você passou por inúmeras batalhas. Talvez o mundo não foi digno, mas você viveu a sua fé com integridade. Você perseverou, você foi fiel. E é por isso que eu vivo. É por isso que eu continuo crendo nesse Deus. É por isso que eu não desisto. É por isso que essa insistência
Essa santa insistência em falar de Deus é o que me levanta todos os dias. É a fé que eu tenho nesse Deus, que é a minha força, que é o meu amparo, e que essa seja também o seu amparo. Não importa aquilo que está te deixando fraco, aquilo que está te deixando cansado, que nessa tarde você possa andar pela fé e caminhar com Deus, assim como esses homens e essas mulheres fizeram. Que você possa ser levantado pelo Senhor, que você possa completar a sua carreira que foi proposta pelo Senhor com fé e vencer as batalhas no nome daquele que é poderoso e que faz os impossíveis acontecerem. Amém? Não perca a fé. Não seja um crente bully. Já ouviu essa? Essa é antiga, hein? Crente bully, Bira. O crente de pouca fé. Se você falar junto, é um crente de pouca fé, de pouca fé. Não seja, mas seja um crente, uma mulher, um homem de muita fé nesse Deus, vivo e verdadeiro. Não deixe as circunstâncias te jogarem no chão ou te fazerem prostrar, mas que você possa se levantar como um homem, uma mulher que crê em Deus. Porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Amém.